Daqui a 5 meses, o Brasil vai voltar às urnas para eleger presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Alguns governantes deixaram o cargo para concorrer às eleições. Neste caso, quem assume a liderança são os vices. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Vice-presidente, vice-governadores, vice-prefeitos. O que eles fazem? São realmente peças decorativas ou desempenham papéis importantes no governo? Veja na reportagem de André Cunha e Ederaldo Paulini. Como previsto na Constituição, o governante que for concorrer a um cargo diferente do que já ocupa ou estiver impedido de exercer o mandato, deve deixar a função. Neste caso, quem assume é o vice. 6 governadores renunciaram aos seus cargos para concorrer nas eleições de outubro. Geraldo Alckmin, do PSDB, Marconi Perillo, do PSDB, em Goiás, Beto Richa, também do PSDB, no Paraná, Confúcio Moura, do MDB, em Rondônia, Jackson Barreto, do MDB, em Sergipe, e Raimundo Colombo, do PSD, de Santa Catarina. Além dos estados, os vices assumiram 4 capitais com a saída de João Dória, prefeito de São Paulo, Carlos Amasta, prefeito de Palmas, Marcos Alexandre, prefeito de Rio Branco, Carlos Eduardo, prefeito de Natal. Mas não é de hoje que estas substituições acontecem. O cargo de vice foi criado oficialmente na Constituição de 1891. O primeiro vice-presidente a assumir a presidência da República foi Floriano Peixoto, que substituiu Deodoro da Fonseca. Desde então, 7 vices assumiram a titularidade do cargo em decorrência de algo que aconteceu com o titular. O último deles foi Michel Temer, que assumiu a presidência da República após o impeachment de Dilma Rousseff. Quando a gente fala em vice, a gente fala em todo o executivo, né? O presidente, o governador e o prefeito. Segundo consta no artigo 79 da Constituição Federal, o vice ele tem a função de substituir o chefe do executivo, né? De substituir o responsável em casos de ausência ou de sucedê-lo em caso de vacância do cargo. Em tese, diz este advogado, a função do vice é auxiliar no governo, como reza a Constituição, mas na prática, a figura do vice vai mais além. O vice ele é escolhido, geralmente nessa composição de chapa e tal, ele é escolhido de maneira a angariar votos e possibilidade que ele tem de articulação política. Este professor de História Social lista as funções em que o vice pode assumir o governo. Viagem do prefeito, do presidente ou do governador, quando ele fica afastado um tempo razoável do seu mandato, então ele assume num caso de impedimento ou no óbito do atual, ou do prefeito, do governador ou do presidente. Segundo o especialista, o brasileiro ainda não se comprometeu com a escolha dos candidatos e deve ficar atento nas próximas eleições. O cuidado que eu tenho com o candidato é o mesmo que eu tenho que ter com o vice, porque não tem como eu não eleger o vice, eu vou elegê-lo também. Eu preciso ter clareza disso, que muitos chegam depois e falam, eu não escolhi. Escolhi eu, é uma chapa, foi apresentada. Você escolheu.